faculdade de quê? Cara, atualmente eu não faço faculdade. Geralmente quem faz faculdade é quem trabalha pra mim. Mas quantos anos você tem? Tenho 17 anos. Você tem CNPJ ativo? Já desde 2023. Você tem empresa de quê? Atualmente tenho 3 empresas. Uma de educação empreendedora para jovens, onde eu ensino jovens a se desenvolverem melhor. E eu também tenho outros 2 negócios. Um é de tecnologia, onde eu também ajudo jovens, só que mais na parte convencional de vestibular e faculdade. E eu também tenho um infoproduto no qual eu vendo sem aparecer ali no tráfego pago, somente com um funil ali viral que eu utilizo. Quantos colaboradores? Hoje a gente tem 4. Empreendedor jovem, novinho, várias empresas. Vamos entender um pouco sobre essa pedagogia do empreendedorismo? Para falar sobre isso, eu vou usar como base o artigo Do Sonho à Realização, Pedagogia Empreendedora, Empresariamento da Educação e Racionalidade Neoliberal. Esse artigo é do Alexandre Alves, da Viviane Claus e da Caroline Loureiro. Vamos dar uma olhada? Eu gostaria de pegar um pedacinho dele que fala sobre como que esse empreendedorismo da educação, essa coisa empreendedora na escola, como que ela não se dá somente na matéria, na disciplina de empreendedorismo, não se dá somente nisso, e que talvez até mesmo quando vem o empresário dizer que falta na escola aprender a empreender, aprender a ser empresário, talvez não é sobre isso, né? O empreendedorismo ele se situa justamente na forma como se concebe a função da escola. Os autores vão dizer justamente que aos poucos a escola vem sendo transformada para partir do entendimento de que os sujeitos que estão nela precisam de alguma maneira se virar na lógica da concorrência de uma sociedade neoliberal. E aqui é necessário compreender, no neoliberalismo o que se tem é a produção de um sujeito que deve atender certas demandas autorregulatórias, de autogestão, de autopreparo para a vida no mercado. De tal maneira que, no fim desse preparo, o indivíduo possa aprender a se autoconduzir. E perceba, essa autocondução não é a mesma coisa que autonomia ou que emancipação, mas ela é a responsabilização de si próprio pela sua melhora enquanto capital humano. Aqui faz a gente lembrar do Michel Foucault no Nascimento da Biopolítica, falando sobre o nascimento do empresário de si, que é a figura do sujeito que é guiado pelos imperativos do mercado e que coloca sobre si próprio essa necessidade de sair em busca dos rendimentos a partir do seu próprio capital humano, a partir das suas capacidades de gerar lucro, de realizar um bom trabalho, não exatamente pensando na sua capacidade de trabalho e, portanto, possibilidade de renda. Perceba que há uma diferença entre essas coisas, né? Uma coisa é pensar em si próprio como capital humano, ou seja, como aquele que está a todo momento se especializando para conseguir ter uma habilidade diferencial e conseguir uma renda a mais. Outra coisa é pensar em capacidade, ou seja, pensar em conseguir realizar certo tipo de trabalho que garanta certo tipo de renda, certo tipo, portanto, de salário. Nesse contexto, numa sociedade neoliberal, o grande ponto, um dos grandes pontos da escola é gerar indivíduos que aprendam a aprender. Os autores chegam a colocar para jogo um relatório da Unesco. Esse relatório coloca o que são os pilares da educação, pensando numa sociedade neoliberal, né, que envolve o seguinte, veja bem, veja como conquista esses pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos ou a viver com os outros, que é o terceiro, né? E aprender a ser. E aqui você tem uma mudança de ênfase da qualificação para a competência. Uma mudança de ênfase que faz com que se adeque mais facilmente ao mundo de trabalho flexibilizado. A um mundo de trabalho em que não é necessário ter uma qualificação, mas é necessário ter a competência de aprender a aprender. E aqui é necessário ter consciência que não se trata, de novo eu digo, né, não se trata de uma emancipação, não se trata de um sujeito emancipado aprender a aprender, mas sim de um sujeito econômico se autorregular na sua presença no mercado de trabalho neoliberal. E a escola, ela é um local privilegiado para se construir essa subjetividade empreendedora. É assim que a cultura da empresa e o espírito empreendedor podem ser guiados desde a educação, desde a escola, sem precisar necessariamente de uma disciplina sobre empreendedorismo, mas a partir de pilares que vão fazer com que a escola, que é guiada por esses pilares, possa produzir subjetividades que sejam adaptadas à nossa situação econômica neoliberal.
E o resultado disso é a fabricação de sujeitos que vão ser empresários em todas as esferas da sua vida, para qualquer tomada de decisão da vida. Vão ter o espírito do empreendedorismo, o espírito do empresariado, percebe? E isso tudo não é vendido como uma forma de driblar o desemprego, mas sim como uma forma de autorrealização, como se fosse parte de uma busca pela felicidade. E aí a gente começa a entender aquelas coisas como projeto de vida, né, disciplina de projeto de vida, que se fosse utilizado talvez da maneira como se quer que utilize esse espaço, né, talvez fosse justamente para transformar a escola nisso, nesse intermédio entre o sonho e a realização, sendo que a realização se situa na estrutura econômica dentro do mercado. Então aquele projeto de uma escola para autonomia, para emancipação, para qualificação também, esse projeto fica um pouco de lado e passa, na verdade, a ser um grande projeto, uma escola que ensina uma criança a se autorregular. Que autorregular a gente tem que entender como autogerir, que na prática significa saber fazer seu corre sozinha, se virar sozinha e tirar satisfação dessa correria, sem sequer pensar em direito trabalhista, essas coisas, cidadania. Não. É empresariado, né? É empreendedorismo. Esse é o sentido da coisa. Mas entende qual que é o ponto principal? O ponto principal é entender que aquele papo de empresário que fala para ter uma disciplina para aprender a abrir negócio, uma disciplina para aprender técnicas de vendas, isso daí não é o grande ponto. O grande ponto da escola se transformando num dispositivo neoliberal é quando a própria função do professor, a própria função da escola e a própria concepção de aula e de ensinamento passa por um ideal neoliberal em que o sujeito vai ser construído para ser autorrealizado, autorrealizável, autogerido e autorresponsabilizador de suas próprias ações em si próprio para que ele corra atrás das habilidades necessárias para entrar no mercado de trabalho e não dependa, portanto, de Estado, não dependa, portanto, de direito acima de tudo, para que não exija direito, para que compreenda que justamente na ausência de direito sobra espaço para uma abstrata e suposta autorrealização. Tudo bem? Michel Foucault é um dos autores mais importantes da contemporaneidade. E se você quiser entender a análise do discurso para Michel Foucault, eu ofereço um curso aqui pelo Colunas Tortas, com acesso vitalício, certificado e acesso também total a mim, caso sobre alguma dúvida, caso reste alguma dúvida. Clique no link do comentário fixado ou da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso do Colunas Tortas. Se inscreva!